Muito bem, agora que a gente já criou a nossa API, nós vamos criar aqui as nossas primeiras rotas, né? A gente vai ver como é que cria uma rota. E uma rota, o que que é? Uma rota é um endereço secundário, digamos assim, né? Então a nossa API, quando a gente chamou ela, aqui, né? Localhost significa aqui, minha máquina local, né? 2.3000, que é a porta que eu estou rodando, né? A gente colocou a porta aqui, ó, 3000. Se eu colocar aqui, ó, 3001, é o 3001 que eu vou alterar lá, tá? Então eu vou deixar 3000 aqui. E aí uma rota nada mais é que a continuação disso aqui. Então eu posso colocar aqui, ó, barra teste, barra usuários. Posso colocar também outras coisas, né? Barra usuário, barra teste, barra outra coisa. Eu posso colocando barra, 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 barra até onde eu quiser. E aí cada endereço desse aqui é uma função, né? É algo que eu vou fazer. Então, por exemplo, se eu quero listar os meus usuários, eu posso colocar aqui, ó, barra usuários. E aí eu listo os usuários que eu tenho, tá? Primeira rota que a gente vai criar é esse barra aqui, tá? Exatamente aqui, ó, para assumir isso aqui. Então vamos lá. Como é que a gente cria a nossa rota, né? Então aqui no nosso arquivo, tá? No index.js, depois que a gente inicia o Express, eu vou colocar aqui, ó, app.get, tá? E eu já vou explicar para vocês o que são cada método aqui, tá? Eu já vou explicar, aguenta aí. Aí eu vou colocar aqui, ó, barra, por exemplo, nada, só barra, tá? E aí eu vou colocar aqui, vírgula, vou abrir parênteses, tá? E aí eu vou colocar rec, aliás, vou colocar aqui, ó, requisição, sem acentuação, tá? E resposta, ok? Depois disso, faço uma arrow function, abro um objeto, e eu simplesmente faço o seguinte, ó, resposta.status 200.json mensagem, essa é a minha API, tá? Vou salvar. Beleza, salvei, não esquece de salvar. Como que eu vejo se está salvo? Ó, eu vou fazer uma alteração aqui, colocar um ponto. Aqui em cima ele aparece uma bolinha, tá vendo? Eu vou apertar Ctrl S, no caso eu estou no Mac, né? Então é Command S. A hora que eu salvo, some a bolinha e fica um X. É uma maneira de eu conseguir ver se o meu arquivo está salvo ou não, ok? Feito isso, vou atualizar e nada mudou. Por que que nada mudou? Olha só, para funcionar, a gente precisa parar. Então a minha API estava rodando enquanto eu fiz essa alteração. Eu preciso parar e rodar de novo. Agora, a hora que eu venho aqui e atualizo, vai retornar a mensagem, essa é a minha API. O seu talvez retorne diferente, porque eu tenho um plugin aqui no VS Code, no Firefox, que ele lê um arquivo JSON, tá? Senão ele vai aparecer, acho que em branco talvez, mas vai aparecer, mensagem, essa é a minha API, tá? Você pode instalar um plugin aí do teu navegador, procura por JSON, existem vários plugins aí, instala, ele mostra para você aqui quando é um JSON, tá? Mas a resposta vai retornar igual. Então olha só, sumiu aquela mensagem lá que dizia que a gente não tinha nenhuma rota, né? A gente pode, por exemplo, criar uma outra rota, quantas rotas eu quiser aqui, .get. Então eu vou colocar aqui barra teste, por exemplo, tá? E vou fazer exatamente a mesma coisa. Só que ao invés de eu escrever requisição, eu vou trocar como rec, vou abreviar. Em vez de eu escrever resposta, eu vou escrever res, também para abreviar, tá? Para ficar mais curto aqui as palavras, ok? E aí eu faço res.status 200.json, coloco aqui uma mensagem, por exemplo, parabéns, essa é a minha segunda rota. Vou salvar, lembra de parar e rodar de novo. Agora se eu vier aqui, ó, e colocar um barra teste, ó lá, ó, parabéns, essa é a minha primeira rota, ok? Mas vamos entender aqui de fato o que a gente está fazendo, né? Então eu estou criando, pegando o app.get, então .get é um método, lembra que eu falei que é uma função? Então é algo pronto. E a gente passa o nome, ou seja, o endereço que a gente quer depois aqui do IP ou da nossa máquina, barra, e aí é o que a gente quer colocar. Se você não colocar aqui, ó, por exemplo, teste, e eu esquecer a barra, ó, esqueci, não coloquei a barra, tá?
vou salvar e rodar de novo, olha lá, não vai funcionar, vai dizer que não existe uma rota barra teste, porque é obrigatório colocar a barra aqui, tá bom? Certo? Então tem que colocar barra. Eu posso colocar aqui barra teste, barra Rafael, barra curso, eu posso colocar quantas coisas eu quiser e enfim, só não posso dar espaço, tá? Por exemplo, teste do Rafael, assim, ó, não posso, tá? Mas você pode colocar tracinho, enfim, como você quiser. E aí ele recebe dois parâmetros, que é a requisição e a resposta. A requisição é os dados que estão vindo. Então, se a gente enviar, por exemplo, os dados de um usuário, vão vir dentro da requisição. A gente vai trabalhar melhor com isso. E a resposta é o que a gente pode retornar. Então, resposta.status 200, a gente tem que retornar um status. O 200 é um status de sucesso. É assim que as outras APIs, que o front-end, quem chamar a nossa API vai entender se essa requisição funcionou ou alguma coisa deu errado, tá? Então é através do status. O status 200 é um status verde, ok, sucesso, funcionou. E um JSON é um padrão, né? Nada mais é que um objeto, ok? Que a gente retorna, então é um padrão de comunicação entre API e a gente retorna uma mensagem, tá? Então basicamente é isso, ok? Aqui a gente pode criar. Beleza, Rafael, mas o que é o get? Depois a gente vai ter o post, a gente vai ter o put. Eu vou fazer aqui mesmo para você entender. Então existem alguns métodos. Existe o método get, existe o método post, existe o método put e existe o método delete. Então eu posso colocar aqui, ó, app.delete. Posso colocar app.post. Posso colocar app.put também, tá? E o get a gente já usou ali em cima. São todos métodos de rotas, tá? Que é para você seguir, digamos que um padrão. Então o get, ele é utilizado quando a gente quer buscar alguma informação. Ok? Então quando eu quero buscar alguma informação, eu uso o método get. No caso a gente retornou aqui, ó, uma mensagem escrito parabéns, essa segunda rota. Então a gente só buscou alguma informação. O método post, ele é utilizado quando a gente quer inserir alguma informação. Tá? Então, quando eu quero lá criar um usuário, a gente vai usar do tipo post. O tipo put é quando a gente quer editar alguma informação. Então, a informação já existe, só que eu quero trocar. Então, tem um usuário lá chamado João, eu quero trocar o nome dele para Maria, por exemplo. Tá? Então, a gente usa o método post. E o método delete, né, não preciso dizer muita coisa, ele é utilizado quando eu quero excluir, ou melhor, deletar alguma informação, ou algumas, né, várias informações. Então são métodos, tá, para você utilizar. Rafael, posso usar o método post para buscar alguma coisa? Pode, nada vai interferir, você pode fazer. Posso usar o método delete para buscar alguma informação? Pode, tá? Só que não faz sentido, né? Não é uma boa prática. Então, por isso que foram criados esses métodos. Você pode criar tudo rota get, por exemplo, né? Mas não vai fazer muito sentido, tá? Então, tem que ser seguir esse padrão aqui. Então, quando você pegar lá, imagine, você vai pegar o projeto de alguém, tem uma rota delete. Essa rota delete cria alguma informação. Não faz sentido, né? Você vai ficar perdido tentando entender o que o cara quis fazer. Então, por isso que existem esses padrões aqui, tá? Para seguir realmente um padrão. Ok? Maravilha. Só que olha só. Vamos criar aqui uma outra rota chamada post, por exemplo, tá? E aí eu vou colocar a barra teste também. Recebi uma requisição, uma resposta. E eu vou colocar um res.status 200.json. Colocar aqui uma mensagem. Aqui em cima eu coloquei em inglês, né? Deixa eu mudar isso aqui. Mensagem. E vamos imaginar aqui, ó, usuário adicionado com sucesso. Só para a gente imaginar aqui, ó. Rafael, mas tem duas rotas com o mesmo nome. Pode repetir? Não, não pode repetir. Pode se repetir quando o método for diferente. Então, eu tenho uma rota do tipo get com o nome teste e eu tenho uma rota do tipo post com o nome teste. Isso eu posso. Eu não posso trocar aqui para get e ter duas rotas com o mesmo nome. Isso eu não posso. E o mesmo método. Mas, se eu mudar o método, funciona, tá? Só que agora vamos só mudar aqui, ó. Vamos adicionar o barra criar. Ok? Vamos parar o nosso servidor. Vamos rodar de novo. E agora eu vou colocar aqui, ó.
é teste barra criar, né? Então, teste barra criar. Perceba que ele retornou a mesma mensagem, que não existe rota com get teste criar. Mas espera aí, get a gente criou do tipo post. Aí que tá. O nosso navegador, qualquer navegador, ele só funciona o método get. Ele não consegue, não tem como a gente mudar o método aqui. Então ele sempre vai funcionar get. Sempre, não tem como. Para isso a gente vai precisar de um outro programa para poder fazer essas requisições do tipo post, do tipo delete, enfim. Eu vou utilizar aqui no curso o Insomnia, que é para fazer essas requisições. Tem também o Postman, tá? Que eu também utilizo aqui no meu dia a dia, mas eu acho ele um pouquinho mais complexo quando eu estou ensinando. E o Insomnia ele é um pouquinho mais simples. Então, baixa aí, aqui está aparecendo para Mac, porque eu estou no Mac. Se você tiver no Windows ou no Linux, vai aparecer para você fazer o download. Avança e está funcionando, tá? Então, eu estou com ele aberto aqui, deixa eu puxar para minha tela. Estou com ele aberto aqui, tá? É desse jeito. Vou clicar aqui nesse botão e vou criar uma nova requisição HTTP. Uma requisição HTTP é o que o nosso navegador faz, né? Então, quando eu acesso aqui google.com.br, é uma requisição HTTP. E é assim que a nossa API funciona também. É uma requisição HTTP do tipo get, post, delete, tá? Então, eu vou criar aqui. E aqui em cima, ó, eu vou trocar para post. Tá vendo que agora eu consigo ter todos os métodos? Vou trocar. Eu vou colocar o que eu coloquei no meu navegador. http, localhost 3000, tá? /teste, criar. Então tem que colocar o endereço para ele saber qual máquina ele vai colocar. E o HTTP também é necessário aqui, nesse caso. O navegador não precisa, né? Porque o navegador já coloca o HTTP. Nesse caso, não. Então, quando eu faço isso aqui e vou clicar em Send, aí sim vai retornar, ó, mensagem usuário adicionado com sucesso. Inclusive, ele retorna mais bonitinho. E veja aqui em cima que tem um 200 de OK. Isso é o status, né? OK. Se eu trocar aqui agora na nossa API, ó, para 400, por exemplo, eu tenho que parar a minha API, né? E rodar de novo. E fazer um send, olha lá, ele vai ficar laranja agora e vai dar um bad request. Isso aqui significa erro, é um status de erro. Ele retornou o que deveria, ele deu certo. Mas como eu coloquei um status de erro, ele entendeu que foi um erro, tá? Por isso tem que prestar atenção, porque se o teu front estiver usando isso e a requisição der certo, mas você errou aqui o status, vai ficar dando uma requisição de erro lá, tá? Quando a gente for lá no front-end, eu vou mostrar para vocês, consumir vai ficar dando erro, tá bom? Então aqui a gente consegue, ó, fazer o post, put, o patch também é a mesma coisa para editar, o delete, options, enfim, tá? Então aqui a gente consegue trocar o tipo da requisição, ok? Eu posso aqui, ó, eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V só para ser mais rápido, eu só vou trocar aqui, ó, para delete, tá? E aí, para eu não ficar parando a minha API toda vez, para não esquecer, né, eu vou fazer o seguinte, ó, vou dar um clear aqui para limpar, eu vou fazer npi e -d nodemon. O tracinho D significa que é um pacote, né, uma dependência do tipo de desenvolvimento, tá? Vou instalar, ele vai instalar igual a gente instalou o Express. E aí eu vou abrir aqui, ó, e ele criou um dev dependências aqui, colocou o nodemon. Por quê? O nodemon é um pacote que eu vou usar só enquanto eu estou desenvolvendo. Quando eu subir isso aqui para produção, eu não preciso desse pacote. E o que o nodemon faz? Tem um carinha aqui chamado scripts. Então eu vou colocar uma vírgula e vou criar um script aqui chamado start, 2 pontos. E o que ele vai fazer? Eu vou usar o nodemon que eu acabei de instalar. O nodemon vai acessar a pasta src e vai dentro de index.js. Salvei. Agora eu não vou colocar mais node src, não. Agora eu vou fazer npm run start, tá? Olá, e apareceu servidor rodando na porta 3000. O que o nodemon faz? O nodemon ele fica ouvindo a alteração no arquivo. Quando eu chegar aqui e tirar esse ponto e salvar, perceba no meu terminal que ele vai reiniciar. Então é a mesma coisa que eu parar minha aplicação e fazer de novo. Isso evita com que eu esqueça de ter que parar o servidor. Então toda alteração que eu fizer a partir daqui em todos os arquivos, né, ele vai reiniciar sozinho, então eu não preciso me preocupar em ficar lembrando de reiniciar.
tá bom? Então a gente criou um tipo delete, eu só vou trocar aqui para o tipo delete, fazer a requisição e retornou a mesma coisa. Então eu tenho o método, post, get, delete, enfim, e eu tenho também a rota, né? Que a rota nada mais é que isso aqui. Se o meu servidor, por exemplo, se o meu sistema estivesse um servidor, eu poderia colocar o domínio aqui, meu site.com.br, ou colocar o endereço do IP, né? Por exemplo, vamos colocar um IP qualquer aqui, 54.32.23.5, tá? Então aqui é o endereço, por isso que a gente coloca localhost 2.3000. Se eu tirar o 3000, não funciona, porque ele não sabe onde está, né? Tá na minha máquina, mas em que porta? 3000. Então a porta é para dizer, você quer falar com o Rafael, entra naquela porta ali. Basicamente é isso, tá? E aí eu consigo fazer a requisição. Beleza? Então criamos as nossas primeiras rotas de um jeito bem simples, mas a gente vai começar a melhorar isso aqui, tá bom? Próxima aula, a gente vai ver o Prisma para a gente começar a trabalhar com banco de dados e melhorar esses retornos nossos aqui, tá bom? Então vamos lá para a próxima aula.